Olá para você, telespectador da TV Cidade. Estamos chegando mais uma semana até você com o programa Papo Saudável. Sempre levando assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde, querendo e tendo o intuito de informar o telespectador, principalmente com relação à prevenção das doenças, à prevenção das patologias. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre HPV. Para falar sobre este assunto, nós recebemos o Dr. Gabriel Cherubini, ginecologista e obstetra, para falar deste assunto tão importante. Já falamos em outra oportunidade, doutor, sobre os atendimentos realizados no SAMU. Vimos todo esse procedimento, aliás, um trabalho fantástico, né, de uma equipe muito grande. E nos reunimos hoje para falar com o nosso telespectador sobre HPV. Com certeza é um assunto muito interessante, que desperta a curiosidade. E nós queremos, antes de tudo, agradecer a disponibilidade de ter nos atendido, doutor, aqui no consultório. E começamos já pela conceituação, doutor. O que é o HPV? Qual é a conceituação desta doença? Bom, Deon, obrigado pelo... Queria agradecer o convite dessa entrevista. E já iniciando no tema propriamente dito, o HPV é uma sigla inglesa, cujo significado é o papilomavírus humano, e que ele tem uma predileção por mucosas e pele, e ele está associado ao câncer, principalmente ao câncer de colo de útero. Portanto, o HPV... Ele tem um aparecimento espontâneo através das relações sexuais, e ele pode sumir espontaneamente também. Então, sem provocar nenhuma lesão, nenhuma doença para a mulher. São vários os tipos de HPV ou existe apenas um vírus, um tipo de vírus? Hoje estão catalogados mais ou menos em torno de 200 HPVs. Se bem que desses 200, o que está estudado mesmo são em torno de 100 HPVs. Desses 100, 30% eles têm uma preferência pelo aparelho ginecológico feminino e masculino. E desses 30%, mais ou menos 8% que tem a potencialidade de produzir câncer desses espermatozoides. Então, esses HPVs, eles são catalogados em número. Então, nós temos o HPV 1, 2, 3, 10, 15, 20, 80, 90, 100. Eles são catalogados em número, eles são numerados. Então, e cada um pode produzir lesões benignas e lesões malignas. Tem um grupo que produz a doença maligna, ou seja, o câncer. E outro grupo produz lesões somente benignas. Então, que seriam os condilomas, aquelas verrugas genitais, essa verruga de pele, né, que você tem, que é um tipo de condiloma, né, que é um tipo de HPV. Muitas vezes a paciente, no caso a mulher, pode não perceber que alguma lesão está se apresentando. Algumas se apresentam, outras não. São mais internas, precisam ser mais estudadas. Por isso a importância da prevenção, do preventivo. Qual a importância nesse contexto, doutor, da mulher estar visitando, estar fazendo seus preventivos sempre naquela periodicidade? Isso pode fazer uma diferença no diagnóstico do HPV e principalmente no tratamento? Muito, muito. Esse exame, que seria o Papa Nicolau, que é o de rotina, é um exame de rastreamento, inclusive para o câncer de colo do útero. O único exame que nos dá um rastreamento seguro, que é o padrão ouro, é o Papa Nicolau.
As mulheres, é muito importante que as mulheres que têm uma atividade sexual ativa, que tenha uma sexualidade ativa, vamos dizer assim, ou que tenha múltiplos parceiros, ou que tenha outros problemas que podem facilitar a presença do HPV, essas mulheres devem sim fazer essa prevenção anualmente. Aquelas mulheres que nunca tiveram relações sexuais, elas podem fazer um exame cada 2 anos e a partir daí cada 3 anos. O Colégio Americano Médico, ele preconiza isso. Então, cada 2 negativos, ela passa então a fazer o Papa Nicolau cada 3. Aqui no Brasil, a rotina não é bem essa. Nós praticamente usamos o Papa Nicolau anualmente. Talvez pela frequência desses problemas de câncer de colo do útero em nosso país. Mas o ideal mesmo seria isso. Se você tem um consultório onde você procura esse tipo de triagem, você então segue esses tipos de protocolos. Mesmo aquela paciente, aqui surgem aquelas dúvidas, quem sabe são as dúvidas do telespectador, né, doutor? Aquelas dúvidas mais leigas. Por exemplo, aquela paciente que fez o seu preventivo e passaram-se 3 meses, 4 meses desse preventivo e ela percebeu algumas mudanças enfim, no aparelho genital, aparecimento de algumas verrugas, algumas lesões. É necessário que ela espere esse tempo, né, mais 6 meses, porque seria o horário do outro preventivo, este é o momento de ligar para o ginecologista e marcar uma consulta? É muito interessante a tua pergunta, Deon, porque o que nós fizemos no HPV? Nós não tratamos o vírus. Nós tratamos as lesões que são percebidas a olho nu. Essa é a nossa função. Hoje, para você não fazer alguma lesão maior para esse paciente, nós temos que tratar aquilo que se vê. Então você viu uma mulher que se examina, olha, ela vê que tem algum carocinho ou alguma verruga na sua genitália, ela tem que, a partir desse momento, procurar um especialista. Porque o HPV, ele dissemina, no local principalmente, certo? Ele provoca uma lesão hoje, amanhã 2, 3 e quando tu vê, está ali um problema já em proporções bem maiores constituído naquele local. Então, com aspecto até de um couve-flor, entende? Que pode chegar a isso. Nós temos até algumas imagens, doutor, para ilustrar. Essa imagem não tem o intuito de agredir de forma alguma o telespectador, mas é uma maneira de nós ilustrarmos a que ponto pode chegar um HPV que não é tratado, um HPV que não tem a intervenção de um profissional para fazer o procedimento devido. O que nós podemos falar de algumas figuras que nós temos aí, doutor, para o nosso telespectador? Podemos até pegar o livro, depois nós pegaremos, podemos até colocar em cima da mesa e depois nós vamos mostrar essas imagens mais detalhadamente para quem está em casa. Por exemplo, nesse caso, nessa figura aqui, nós temos, são lesões vaginais na forma de espículas, que é uma das formas de que o HPV se manifesta. Então, quando a mulher perceber já essas lesões, ela tem que ir no médico, porque essas têm que ser tratadas. Nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável. Voltamos na sequência conversando com o Dr. Gabriel Cherubini. Fique com a gente, voltamos já já.